Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ao meditarmos nesta hora este Evangelho, Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21, contemplamos Jesus com certo desgosto pela divergência daqueles que sem fé e para o tentarem lhe pediram um sinal. E o sinal que o Senhor assim manifestou na multiplicação dos pães, agora continua nesta imagem, na imagem do fermento. E por isso Jesus adverte os seus discípulos do grave perigo de ter a mesma atitude em seus corações do que os fariseus. E o Senhor fala de um elemento da culinária, do fermento, que tem a qualidade de fermentar a massa inteira, ou seja, o seu uso é indispensável em alguns alimentos, especialmente o pão. E uma vez que ele tem contato com a matéria, reage, podemos dizer que não há mais volta, ou seja, precisamente pelo seu uso, pela sua razão, aqui usado como uma imagem, que pode ter um sentido negativo e um sentido positivo. Numa parábola, em Mateus, Jesus fala da mulher que derrama o fermento nas medidas de farinha e assim faz então multiplicar aquela massa, para dizer da força, do poder transformador do reino de Deus. Mas aqui o Senhor usa a palavra do fermento como uma expressão de falta de fé, de cegueira, da cegueira do coração. E por isso o Senhor, tendo seus motivos, vai dizer aos apóstolos que infelizmente eles ainda não estão como que sintonizados. Estão preocupados com coisas passageiras. Eles não levaram o mínimo necessário para a travessia do mar da Galileia, a provisão do alimento. Tanto o pão que sobrou do milagre da multiplicação dos pães, ainda recente, no capítulo 7, e de repente correm assim o risco gratuito de passarem fome. Eles estão como que ofuscados, como se Jesus não estivesse com eles. Então, o Senhor, para admoestá-los, vai dizer: vocês estão aí discursando, discutindo sobre fermento? O esquecimento de vocês não é sobre o pão, mas sobre o esquecer a presença de Deus, não lembrar das ações de Deus no meio deles. E por isso o Senhor os reprova com paternidade, é verdade, mas reprova exatamente porque eles deveriam saber que com Jesus ao seu lado não precisam temer, não há o que se preocupar. Se Jesus está junto deles, e se Jesus está junto de nós, se nele confiamos a nossa vida, não há o que temer. E esta é, pois, a visão sobrenatural da nossa existência, que com a graça do Espírito Santo devemos então, em cada momento, especialmente nos mais exigentes, lembrar
da paciência de Jesus com os discípulos e do quanto ele lhe favorece todo o necessário. Ele não escolheu os seus discípulos pelas suas qualidades, por serem homens irrepreensíveis, mas pela simplicidade e pelo quanto necessitavam de correção para realmente alcançar a perfeição da vida em Cristo. E por isso o Senhor continua a confiar neles e lhes confiará a missão para serem assim o bom fermento do reino de Deus em todos os lugares. E é nesta palavra que nós também pedimos ao Senhor a graça de aqui recordar, ao recordar do fermento, que não tenhamos essa má disposição, mas que sejamos úteis, ou seja, fazer levedar a massa inteira. Não no sentido da hipocrisia dos fariseus e da vida de Herodes, que se moviam por ambições pessoais, que era um fermento ruim, que contaminavam toda a massa de Israel, que poderia colocar tudo a corromper-se. Jesus aqui quer prevenir os seus discípulos contra esse perigo e fazê-los compreender que, se querem de fato seguir a doutrina do Senhor, necessitam, pois, de um coração puro e simples. Ainda que não tenhamos talvez tantas qualidades, o Senhor nos chama e o seu amor por nós pede-nos docilidade às suas palavras para fazer brotar nas nossas almas frutos de santidade e de uma eficácia sobrenatural. Que o Senhor te abençoe para que possa ser fermento bom e transformar o mundo. Amém.